Inclusive tenho lido alguns comentários bíblicos e tenho lido algumas obras. Estou lendo um livro do Dr. Augusto Nicodemos, que esse livro tem falado muito comigo. E é interessante como o mundo, ele cria cosmovisões ou filosofias ou verdades. Cada ser humano, cada clã tem sua verdade, e eles tentam trilhar essas verdades. Só que é interessante que você conhece a verdade A, a verdade B, a verdade C, a verdade D, e assim sucessivamente. Olhe para mim. E você parece que quanto mais verdades aparece, mais difícil fica, mais ruim fica, e o mundo mais se afunda. Por quê? Eu disse aqui domingo, numa parafraseação de Romanos, que o apóstolo Paulo tinha um desejo muito grande de ir até Roma, porque era a capital do mundo. E Deus, por algum momento, tinha impedido que Paulo fosse a Roma, porque Deus tinha algo para fazer na vida de Paulo em outros lugares. E Paulo passa um perímetro, segundo o Dr. Champlin, de 15 anos, fundando igrejas à margem do Mediterrâneo, e ele soube que a Espanha e Roma estavam afundados no satanismo, no ocultismo, no paganismo e um monte de índismo. E ele descobriu e colocou o desejo muito grande ao seu coração de chegar a essa igreja, que era a capital mundial do mundo, e ministrar uma palavra ali. Deus, como eu disse, tinha impedido. Só que Paulo também sabia que ali em Roma, o berço de tudo isso, desse ocultismo, tinha vários tipos de culto, onde muitas pessoas e muitas verdades e muitas religiões, Efraim, tinham aparecido para o mundo. E é interessante, poxa, se o ecumenismo prega, olhe para mim, que todas as religiões levam a Deus, e que todas as religiões no final vão dar certo e vão levar o homem para uma salvação, porque Paulo então não descansa o coração dele lá em Corinto ou lá em Éfeso, onde ele está, e deixa que a vida das pessoas que estão ali. É interessante que o capítulo 16 dessa carta, ele vai fazer uma lista de pessoas. Olha como é interessante isso. Ele nunca pisou em Roma, mas ele tem um monte de gente que ele conhece lá. Pessoas que são filhas na fé de Paulo. Como assim? Porque Paulo, por onde ele passa, ele deixa discípulo. Silas, Timóteo, Príscila, e assim sucessivamente. E essas pessoas também pregam o evangelho. E por algum motivo, o evangelho chega a Roma. E Paulo escreve admoestações e carta para as pessoas que estão lá, dizendo: olha, eu tenho muito prazer e queria muito poder estar aí. Em outras palavras, eu quero chegar até aí. Mas para que, pastor, Paulo quer chegar até Roma? Se tem culto ao Deus Sol, se tem culto ao imperador, se tem culto a várias deidades do Panteão romano, para que Paulo quer chegar lá? Aí no verso 16, você está com a Bíblia aberta, capítulo 1, ele vai dizer assim, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Como assim, pastor? Paulo está dizendo assim, eu sei que a única solução, olhe para mim, ou a única verdade, Gabriel, que vai libertar esse povo aí, é se eles ouvirem esse evangelho verdadeiro aqui. Tem gente que vai dizer, alguns teólogos, algumas pessoas que pregam o ecumenismo, vão dizer que Paulo é muito exclusivista, porque Paulo fecha para todas as outras religiões, e ele diz que só o cristianismo é a salvação, que só Jesus pode realmente trazer a solução para o mundo. E eu concordo com ele. Você concorda também, irmão? Amém. Isso aí é interessante, irmão, que ele começa falando do capítulo 1 sobre uma ira. Se você ler o capítulo 1, olhe para mim, todinho na sua casa, você vai ver que Deus começa essa narrativa muito irado. Deus está com raiva da humanidade. E você entende, eu não sei por qual motivo Deus não faz churrasquinho de pessoas aqui. Por quê, pastor? Porque lá no Antigo Testamento você viu algumas ações de Deus. Por exemplo, Sodoma e Gomorra estava jogado no homossexualismo, no lesbianismo, em práticas totalmente horripilantes, e Deus foi lá e fez o quê? Fogo neles. A geração de Noé, que estava caminhando, Deus olhou no capítulo 6 do Gênesis e disse: o homem é mau, eu vou matar toda a humanidade. E Deus extermina quase todas as pessoas do planeta, e fica só um homem e a sua família. Só que agora Deus ele vai agir com uma prática diferente, Joel. Ele vai ver que o pecado aumentou muito, ele vai ver que o pecado multiplicou muito. E a narrativa do capítulo 1 é o homem com uma corrupção herdada. E é interessante que o próprio Paulo, olhe para mim, vai dizer o seguinte: você não precisa pecar para você ser pecador. Olha
Olha esse texto, irmão. Ele vai dizer: você já é pecador de nascença. Você já nasce em pecado, você já nasce condenado. E ele vai dizer por quê? Porque nós somos descendentes de Adão. E lá no capítulo 5 ele diz: porque por Adão, todos, raça, homens, humanidade, caíram. E por causa disso, todos são merecedores de um juízo. E ele começa então aplicando e dizendo: olha o que ele diz no verso 18. Por favor, para você me entender. Porque a ira, porque do céu se manifesta o quê? O quê? Você pode observar que Deus está irado. Está irado com o quê? Meu irmão, esse texto aqui é muito lindo. Está irado porque ele vai narrar que ele se revela em dois tipos de revelação. Olhe para mim. Se você ler o verso 19, o verso 20 e o 21, Paulo diz: ele se revela com duas revelações. Repita comigo, diga: revelação geral. Diga: revelação especial. Ele começa dizendo: primeiro para vocês, judeus, ele se apresenta com uma revelação especial, a Bíblia. E para a humanidade que vem num plano secundário, ele se revela através das coisas criadas, natureza. E no verso 19 ele termina o pensamento dizendo: por isso, não tem nenhum ser humano, independente de onde ele esteja, em qualquer lugar desse planeta, que possa bater no peito e dizer assim: eu não tenho como sofrer o juízo de Deus. Versículo 18, leia comigo por favor. Porque do céu, da onde? A palavra céu aqui no grego é auranos. Esse céu não é o cosmo daqui e nem onde estão os demônios. Essa palavra céu é onde Deus está. Paulo está dizendo assim, ó: porque lá do auranos, lá onde Deus se encontra, se manifesta toda a ira sobre toda impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em... Irmão, leia o verso 19 para você entender. Baixa um pouquinho, Rafael. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se o quê? Neles o quê, irmão? Olha interessante aqui, ó. Deus está falando assim, ó. Paulo está dizendo assim, ó: Deus é tão grande que você não pode conhecer Ele, mas Ele nos deixou conhecer alguma coisa dEle. E o que de Deus a gente pode conhecer? Olha isso, Ele começou a manifestar. Como assim, pastor? O versículo de número 19, que fala de revelação geral e revelação especial, está dizendo que Deus se revela a todos os seres humanos que existem, que já nasceram nesse planeta. Não existe ateu, aprenda isso. Não existe ateu por ideologia. A maioria que você, se você for conversar com a maioria das pessoas que se declaram ateu, você vai perguntar para ele: por que você é ateu? Aí você vai conversando, e lá no meio da conversa, ou no fim da conversa, você vai descobrir que ele foi abusado quando ele era criança, ou que ele sofreu um grande mal, e ele não consegue entender, porque a visão que o mundo tem lá fora é essa: que Deus é amor. Então eu faço tudo o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, eu me coloco do jeito que eu quero, e Deus tem que me amar. Aí o ateu diz assim, ó: se Deus existe, por que tem fome na África? Se Deus existe, por que eu estou com câncer e o câncer não me deixa? Olhe para mim, porque o ateu pensa que esse Deus é um Deus que tem que fazer tudo para deixar você feliz. Só que a Bíblia diz que é o contrário, porque Ele é criador e você é criatura. A Bíblia diz que eu e você estamos na posição de servos, estamos na posição de pessoas que devem prestar culto, render culto, oferecer culto, pegar a nossa vida. Por exemplo, nossa vida é passageira. Ontem você estava com 15, hoje já tem cabelo branco na tua cabeça. Aí você olha para trás, olha para mim, você olha para trás, aí você fala assim: o que eu fiz da minha vida? Aí você olha, está com 30 anos, quantos anos? Olhe para mim por favor, quantos anos? 30. Pá, quando chegou no 25, ele cansou do mundo, porque tem uma hora quando o camarada tem um chamado de Deus na vida dele. Ele vai estar lá curtindo no pop som, ele cheira uma cocaína, ele vira o Satanás lá fora. Aí ele vai chegar. Só que Deus tem um projeto de salvação na vida dele. Porque não adianta você querer falar que você que escolheu, que você é papo furado. A Bíblia não diz isso.
Mas deixa isso para uma outra história. Olhe para cá. E Deus tem um projeto de salvação. Aí no caminho, Deus vai e pá, salva ele. Aí ele olha, está com 5 anos na igreja. Quanto tempo? Só que os 25 que ele passou no mundo, de Naésio, deixou ele cheio de sequela. A sequela do vício, a sequela da prostituição, a sequela das drogas, a sequela da desobediência. E ele, como se ele entrasse na igreja hoje e Deus fizesse assim, ó, pá, vou mudar a tua história. Não muda. Não muda. Por quê, pastor? Porque as consequências de 25 anos você vai ter que carregar passo a passo, porque Deus se manifestou de alguma forma para você. Tipo assim, irmão, olha o amor desse Deus. O homem pecou em Adão, todo mundo está caminhando para o inferno, e Deus fala assim: eu vou dar a conhecer algo de mim para eles. Por isso que o apóstolo Paulo diz no verso 19, olha na tua Bíblia: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifesta. Versículo de número 20: porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, olha esse texto, irmão, se entendem claramente, e se veem pelas coisas que estão para que todos, irmão, que texto é esse? Fiquem Jesus voltou, arrebatamento da igreja, céu abriu, juízo final, lá vem todo mundo para o tribunal. Chegou um camarada que estava lá no deserto, um beduíno. Ele se apresenta diante do tribunal e diz assim: Deus, eu não mereço ir para o inferno. Por quê? Porque nunca chegou um missionário lá falando que Jesus ia me salvar. E Deus olha para ele e fala assim: mas só que tu já me conhece. Você não entendeu? Por que, pastor? Porque um dos textos mais lindos que eu acho no Antigo Testamento de revelação geral é Raabe. Olha, o missionário chega no campo e ele bate no peito assim: eu fundei essa igreja aqui na África. Quando ele chega lá, o camarada já faz assim para ele lá na tribo, ó: Pai do Senhor, meu irmão. Como assim? Não entendi, pastor. Olhe para mim. Quando Josué pega 2 espias e chegam lá na casa de Raabe, como é que elas recebem ele? Eu sei que o Deus de vocês abriu o... Quem pregou para ela? Outra coisa, só pela Bíblia que pode ser salvo, sim ou não? Sim ou não? Não. Quem pregou para Abraão? Olhe para mim, Paulo está falando assim, ó: vocês estavam perdidos, mas ele se deu a conhecer, e pela revelação geral, todos os seres humanos não podem chegar diante de Deus e dizer: eu não posso ir para o inferno, porque Deus colocou dentro de cada ser humano existente nesse planeta um conhecimento que há um ser superior. Versículo 21, vamos que eu tenho coisa de Deus para falar para você aqui. Porquanto, verso 21, tendo conhecido a Deus, olha isso, irmão, olhe para mim aqui, olhe para mim todos. Eu ainda estou falando aqui de revelação geral. O que é revelação geral, pastor? Entender Deus através da natureza, das coisas criadas. E o que é a revelação especial? A Bíblia. Olhe para cá, preste atenção nisso. O verso 21 está falando, ó: porque tendo conhecido a Deus, meu irmão. Gente, eu fico imaginando, olhe para mim aqui todos, por favor, todos. Entende o que eu estou pregando, pelo amor de Deus, estou facilitando para você. Eu fico imaginando essas pessoas que ficam brincando de ser crente. Por quê? Porque para você o juízo vai ser dobrado. Não, vou piorar, vai ser triplicado. Não, vou piorar, vai ser 4 vezes mais. Por quê, pastor? Porque você tem uma revelação especial. Já pensou você chegar diante de Deus no juízo final? Porque, preste atenção, quando Paulo usa no verso 20 a palavra indesculpável, é a palavra grega anapologetos. Essa palavra vem de um termo jurídico grego que significa eu me autodefender. É como se eu estivesse dizendo assim num tribunal: eu não fiz isso. Aí eu te pergunto: como é que você vai falar para Deus? Cadê? Não tem glória esse tipo de mensagem, né?
Como é que você vai falar para Deus? No dia do juízo, se você entra na igreja todo o tempo, já escutou inúmeras vezes eu pregar aqui, já escutou inúmeras vezes a proclamação do Evangelho, e preste atenção, a ira é só um período. Leia o verso de número 21 também de novo, por favor, todos, quem encontrou diga amém. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvanece, e o seu coração insensato se obscura. Olhe para mim, sabe o que Paulo está falando? Que Deus traçou um plano, olhe para cá, Deus traçou um plano e disse para o homem, anda aqui nessa linha, segura, e não te desvia nem para a esquerda, e nem, só que o homem olhou para o plano de Deus, para a verdade de Deus, para o projeto de Deus, perfeito, imutável, soberano, e disse assim, não quero. E olha o que ele faz, ele cria, ele pensa que ele é sábio. Leia aí para você ver que eu não estou falando besteira, versículo de número 22, dizendo-se sábios. Aí ele disse assim, não vou fazer aqui. Olha o que acontece, Joel, ele cria uma nova verdade. Pá. Pensando ele ser sábio, e que o trajeto que ele pensa, tem gente que está aqui, que ele vive do jeito que ele quer. Por quê? Porque ele vive uma outra verdade. Só que você preste atenção, procura, não vamos pegar nem o nosso cotidiano, vou te desafiar, procura na história do planeta Terra, alguém que criou uma outra verdade e teve um final feliz. Outra coisa, olha o que eu vou falar aqui como é sério, você tem duas maneiras de mudar. A primeira maneira é ouvir a revelação de Deus, a geral. A segunda é ouvir a revelação especial. Se você ainda não escutou Deus no teu senso, aí no teu coração, ele tipo assim, ele já rejeitou a Bíblia. Ele rejeita a Bíblia e rejeita quem está pregando a Bíblia. Aí eu te pergunto, qual é a tua probabilidade? A única maneira, olhe para mim, de você conhecer a Deus é se você meter a cara nesse livro aqui, ó. Ah, pastor, não gosto de estudar a Bíblia. Beleza, porque você não vai ser salvo por obras, você vai ser salvo pela graça. Essa é a nossa sorte. Então você tem uma outra opção. Qual? Escutar um homem de Deus ou uma mulher de Deus que está como representante de Deus pregando essa palavra. Agora, se você não gosta de estudar a Bíblia e de ouvir quem prega a Bíblia, não adianta me olhar feio. Não adianta. Se você não quer seguir a palavra de Deus, Deus falou assim, olha, está aí a natureza. Olhe para a natureza e diz, existe um Deus soberano. Deus vai mais além. Está aqui minha palavra. Pegue ela e vamos caminhar para Jerusalém. Você descartou. Deus faz mais uma vez. Está aqui os meus arautos. Escutem ele e vamos caminhar. Não quero. Por quê? Eu me sinto sabichão. Pastor governar minha vida? Eu faço o que eu quero. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Pensaram-se ser muito sábios e criaram suas próprias verdades. Deixaram de andar numa verdade verdadeira, aletheia no grego, e começaram a trilhar caminhos que eles escolheram ou pensaram ser bons. Aí você olha aí, ó, a gente só fica escutando os testemunhos. Fulano caiu. Crente que é crente não se alegra, ele vai orar. Outro, fulano está no mundo. Fulano separou. Versículo de número 23. Olha isso, irmão. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de... Pegaram o Deus todo-poderoso, soberano, imutável, onisciente, onipresente, e falaram assim, não, a gente quer o bezerro. Aí eles vão caminhando com o bezerro. Pegaram a glória de um Deus incorruptível, de um Deus que guia, de um Deus que orienta. Olhe para mim, Deus. Samuel estava mordido, essa é a palavra. Senhor,
esse povo está com uma baboseira aí de colocar Saul como rei. Ficou revoltado, porque teocracia, Deus no governo, Deus guardando. Deus responde o que para ele? Deixa ele, Samuel. Não é tu que eles estão rejeitando, sou eu. Resultado, 350 anos na mão do diabo. Eu vim aqui como homem de Deus nessa noite falar algo para ti. Enquanto você andar nas verdades que você criou para você, enquanto você continuar a caminhar nas verdades, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Enquanto você continuar a caminhar nas verdades que você pensa ser verdade, você não vai ser próspero, você não vai crescer, teus caminhos não serão certos. Por quê, pastor? Porque a única verdade que eu e você devemos nos encaixar é essa verdade aqui. Ei, preste atenção, e eu não estou falando de avivamento na palavra, porque nós temos 53 mil ramificações de igrejas evangélicas no Brasil. Porque todo pastor que não quer se submeter à sua liderança ou à autoridade bíblica, lê um texto, interpreta do jeito dele e funda uma igreja. Deus está dizendo nessa noite: continue comigo que eu tenho poder. Oh, levante a sua mão e receba essa palavra de Deus. Continue comigo que a minha glória é incorruptível. Continue comigo que eu não mudo. Continue comigo debaixo das minhas asas. Eu sou escudo e forte. Olha o que eu vou te falar aqui. O versículo 21 diz assim, ó: porquanto, tendo conhecido a Deus, não... Sabe o que é interessante? Olhe para mim aqui. Ele fala assim com a boca cheia: eu conheço a Bíblia. E está todo irregular. Não, pastor, não quero sentar ali. Eu conheço a palavra. Juízo dobrado. Juízo dobrado no coro, no dia do arrebatamento. Juízo dobrado ou agora ou no escatológico. Por quê? E tendo conhecimento de Deus. Não é revelação geral para você. Jesus, quando estava andando na Palestina, em alguns momentos que ele parou de frente com o fariseu, ele disse assim, ó: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava falando assim para eles: o Pai ama tanto vocês, que Ele mandou a própria... Olha para mim aqui, não, preste atenção no privilégio. O privilégio de Abraão foi olhar para a natureza e falar assim: existe um Deus. O privilégio de Moisés foi pegar a palavra de Deus, dada pelo próprio Deus, e falar assim: existe um Deus. Mas o privilégio de quem viu Jesus... Isso é maravilhoso ou não é? Mas complica mais para o teu lado. Versículo de número 25, 26. Pelo que Deus os abandonou. Irmão, olhe para mim aqui rápido, já vou terminar. Olhe para mim aqui todos. Aí você pergunta assim: pastor, se Deus lançou juízo em Sodoma e Gomorra, olha isso, Efraim. Se Deus lançou juízo na geração de Noé, se Deus lançou juízo no holocausto, se Deus lançou juízo no Egito, versículo 26, por que Deus não lança juízo? Está pior ou não está agora? Você pode observar que no texto Paulo começa falando assim, ó: até as mulheres deixaram o uso natural. Se você entende alguma coisa, a mulher, ela é muito mais moral que o homem. Só que o negócio está tão bagunçado aqui, que primeiro começou com a mulher. O grau de imoralidade é tão grande, que tem mulher com mulher, homem com homem, e você fala: cadê Deus? Que não aparece para matar esse povo. E eu descobri, lendo esse texto, estudando ele, que o juízo está no próprio verso de 26. Por que, pastor? Leia. Pelo que também Deus os entregou aos desejos do seu coração, a imundície, para desonrar o seu... meu irmão, olha para mim aqui, deixa eu te explicar. Essas pessoas que já estão lá, Joel, elas já estão no juízo. Porque não tem uma coisa pior, Rafael, do que você estar entregue, olhe para mim,
a impureza do teu coração, a tua carnalidade. Olhe para mim. Deus falou assim, ó, vocês querem ficar assim? Irmão, isso me dá vontade de chorar. Por quê, pastor Narciso? Porque eu olho para nós e vejo o cuidado que Deus tem com a nossa vida. Porque nós estávamos no meio. Eu pergunto, você é melhor do que eles? Não me pergunte por quê, porque eu não sei também. Mas alguma coisa Deus viu em nós, e não sei o que foi, não sei o que é. E Deus falou assim, Deus poderia ou não poderia abrir os olhos dele como abriu o teu? Deus falou assim, não, fique à vontade. Se entregue para os desejos de vocês. Ei, tem enfermeiros aqui dentro, converse com eles quando terminar o culto. O maior índice de AIDS no Brasil, um dos maiores é aqui no Pará. Se entregou para que pudesse resolver os desejos das suas imundícies. É normal para um jovem hoje transar com 3, 4, 5 garotas. E o jovem que está se preservando para casar com uma moça é pateta, é besta, é quadrado. Porque os princípios de lá são novas verdades. Mas eu estou com uma verdade absoluta aqui, ó. Ei, levante a sua mão, querido. Ai, Jesus, você tem uma verdade absoluta na sua mão. Deixa eu te falar uma coisa, que escutem isso. Pode a internet querer mudar os nossos valores, pode a Rede Globo querer mudar os nossos valores, pode o homem querer mudar os nossos valores, pode Sócrates querer mudar os nossos valores, pode filósofos querer mudar os nossos valores, pode a mídia querer mudar os nossos valores, mas quem tem a palavra tem a vida, quem tem a palavra tem a verdade. E se você já foi alcançado, olhe para mim, que verdade é essa? Que quanto mais eles vivem na verdade, mais o mundo se afunda. Que verdade é essa? Eu falo diante de Deus, não troque os seus valores. Levante a sua mão. Não troque os seus valores. Não troque a vontade e a verdade de Deus por um banquete de Satanás lá fora. Não troque os seus valores por uma noite de sexo que vai te trazer problema. Não troque os seus valores por um cigarro de maconha. Não troque os seus valores por dormir na casa, numa cama de motel com uma jovem. Não troque os seus valores por um adultério. Não troque os seus valores. Não troque, não troque, não troque. Não troque, Deus te escolheu, Deus te chamou. Honre, honre, honre. Versículo 27, vamos terminar. O negócio bagunçou. Mulher com mulher. 27, semelhantemente também os homens, os varões, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em uma sensualidade uns para os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu. Que convinha. Esse versículo de número 21, essa palavra obscureceu. Paulo diz que eles se entrevaram, a sabedoria se colocou em loucura. Eles preferem adorar o Deus com D minúsculo. Eles preferem de Naésio o bezerro de ouro. Eles preferem o hedonismo, o amor ao corpo. Bora malhar, irmão, bora, malha a tua mente. Ai, Jesus, eu vou falar de novo. Malha a tua mente. Fortalece os teus neurônios com isso aqui, ó. Um rapaz me parou um dia desse e disse assim: pastor, eu fui abordado por um fulano de tal, de uma religião de tal, e ele me disse isso e ficou um nó na minha cabeça. Está uma vida na igreja e não sabe defender a fé. Se o mormon parar ele, no outro dia ele está no mormon. Se o testemunho de Jeová parar ele na rua, no outro dia ele está lá no 7º dia também. Por quê, pastor? Porque ele aprendeu a ser simpatizante do evangelho e congregante de culto. Você sabia que você não é católico? Por quê, pastor? Porque católico não tem acesso à Bíblia, você tem.
Por que não usa? Ei, olhe para mim. Quando você chega lá no restaurante, você paga um pouquinho mais caro para comer. Ou lá no Divino Fogão, né, um restaurante chique que tem no shopping, aí pega, faz um prato de comida e come. Mas é carinho, 68 quilos, 70. Já está tudo pronto, só senta lá e come. Mas dá trabalho ou não dá para pagar? Aí ele chega no culto, já quer pegar o almoço, a janta e a merenda, tudo pronto aqui. Por que ele compra óleo ungido? Porque ele não quer orar. Quem está ungindo o óleo está bem, porque ele está orando. Bem entre aspas, né? Mas e você? Pastor, eu não entendo por que minha vida ministerial não cresce. Pastor, eu não entendo por que eu não evoluo. Você sabe o que é tolice? Diga comigo, tolice. Sabe o que é tolice? Tolice é você fazer as mesmas coisas todo dia e querer um resultado diferente. Aí ele começa: hoje vai, Jesus. Aí mesma coisa, acorda 10 horas, não lê a Bíblia, não gosta de congregar, não obedece liderança, não obedece pastor, a verdade é a dele, a Bíblia é o segundo plano. Quando é que você vai entender que o que Deus tem para fazer na tua vida é bilateral? A aliança tem a tua parte e tem a parte dele. Escute só isso. O ser humano, ele é um ser religioso. Já estou terminando. O ser humano é um Deus religioso. É um ser religioso, melhor dizendo. Você pode ir em qualquer lugar do mundo ter uma religião, porque o ser humano, ele nasceu com algo que Deus colocou dentro dele chamado alma e espírito. E essa parte imaterial sua, ela clama por Deus. Como muitos não têm a verdade que você tem, eles fazem culto à vaca, culto a homens, culto à pedra, sacrifícios humanos, mas todos eles têm uma necessidade de um Deus. E Deus falou assim, ó: vou me mostrar para você, para você, para você, para você. Oh glória, isso é melhor do que carro. E você tem todo esse privilégio. Outra coisa, pelo pecado, todas as partes ruins daqui do versículo 30 ao 32, murmurador, detrator, maldade, inveja, homicídio, engano, malignidade, isso está na nossa natureza. Isso já vem acompanhando a gente desde o nascimento. E a gente estava entregue ao mesmo projeto, e Deus vai lá e fala assim: não, vou resgatar esse, meu irmão. E os que estão lá, Deus está falando: fique à vontade, fique no juízo. Escute só, o versículo 32, para terminar, diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, isso aqui dá temor. Para você que vem para esse culto há 5 anos, ou tem uma vida de crente, olha que a Bíblia está falando: os quais você que conhece a justiça de Deus, que são dignos de, pastor, você sabe, se bate no peito e fala: sou crente, se conhece a tal verdade, porque ainda não vive ela. Olhe para mim, olhe para mim. Por que, pastor? Porque você ainda vive na sua verdade. Basta que eu te diga com temor e com amor: a tua verdade não te salva. Caminham para a igreja e vivem adultério. Caminham para a igreja, não são casados, vivem fornicação. E estão pensando que não tem um livro chamado Livro das Obras. Esse é bíblico.
tá tudo lá, ó. Dia tal, hora tal, hora tal, hora tal, hora tal. A palavra exortativa não é para você morrer e para você sair da igreja. A palavra exortativa é para você amanhã dizer assim: Deus, amanhã vai ser diferente. Sabe o que eu acho interessante? Vem um pregador de fora aqui, meu Deus, aí o pastor vem, pá, Deus deu dom para ele, usou tremendamente, meu Deus, aí termina o culto, que palavra, estou 5 anos falando a mesma coisa aqui. Tem alguém para Jesus nessa noite? Fique de pé. Pastor, eu quero consertar o meu altar. Se tem, vem aqui à frente para nós orarmos por você. Tem, irmão, alguém? Pastor Narciso, quero voltar para a igreja. Oh, aleluia. Tem alguém?